E aí, pessoal, feliz dia de hoje para vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Começando mais um café holístico. O café holístico agora está sendo no horário que dá, em horários variados, porque a correria tá uma loucura, mas a gente não deixa de fazer. E aí, Henricão, meu irmão, feliz dia de hoje para você. Espero que você esteja bem demais. Vamos começar aqui mais um dia. Mais uma oportunidade da gente falar sobre saúde, nutrição, vitalidade e por aí vai. Bom, no dia de hoje eu decidi falar sobre flexibilidade metabólica, um tema que eu me aproximei nas últimas semanas, né, nos últimos meses. Recebi um convite para falar sobre flexibilidade metabólica em um update. Fiz uma palestra há 2 semanas atrás, se não me engano, 2 semanas atrás foi a minha palestra. E eu falei justamente sobre flexibilidade metabólica e nutrição holística. Tá bom, Rodrigo, então me conta um pouquinho dessa história. Me fala aí o que é essa tal de flexibilidade metabólica e me conta o que isso pode influenciar na minha vida, como isso pode ajudar os meus pacientes, se você for nutri, se você for médico. Eu estava com uma paciente ali agora, acabei de finalizar uma consulta, e essa paciente falava da dificuldade dela de perder peso, a dificuldade dela do metabolismo reagir. Ela falava desse jeito, né? Passou por vários nutricionistas, passou por vários médicos e é uma paciente que, essa na verdade foi minha primeira paciente do dia, né? Essa paciente foi uma paciente que eu olhei e falei, cara, tá faltando flexibilidade metabólica. O que é essa flexibilidade metabólica? O nosso corpo, ele usa combustível. Nosso corpo, ele usa combustível. Eu não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade muito bacana é que os carros foram desenvolvidos com base nos seres humanos. Os carros foram desenvolvidos com base nos seres humanos. Então, assim, quando a gente está falando de flexibilidade metabólica, a gente está falando sobre o corpo, o organismo, saber usar diferentes tipos de combustíveis. Tem organismos que só sabem produzir energia através de glicose, através de carboidrato. Tem outros que só sabem produzir através de gordura. E aí quando entra um carboidrato, gera um caos metabólico, a gente fala assim. Então a nossa ideia principal é a gente flutuar e ensinar o nosso corpo a utilizar tanto carboidratos, tanto glicose, como também utilizar fontes de gordura, corpos cetônicos e por aí vai, para gerar energia. Então o nosso corpo ele precisa ser flexível, o nosso metabolismo precisa ser flexível para que ele consiga usar esses combustíveis de uma forma eficiente. Ou seja, no dia que a pessoa acorda e come um carboidrato, por exemplo, come uma banana com aveia, ela vai produzir energia bem. Assim como num dia, numa viagem ou numa situação, essa pessoa ela tá em jejum e vai treinar, ela também treina bem. Por quê? Porque o corpo sabe fazer essa troca, esse cross de sei usar carboidrato, sei usar glicose e também sei usar gordura como fonte de energia. Por isso que muitos pacientes, por isso que muitas pessoas chegam no consultório falando, Rodrigo, eu estou estagnado, eu estou parado, meus resultados não evoluem, eu não consigo desenvolver. Por quê? Porque provavelmente está faltando flexibilidade metabólica. Tá? Flexibilidade metabólica, eu já vi aqui que a gente tem médicos, tem nutricionistas na live, muitos de vocês passam por aqui depois para assistir a live. E qual que é a grande questão? A gente precisa trabalhar esse uso eficiente dos tipos diferentes de combustível, certo? E aí, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu vou fazer a anamnese da minha paciente, quando eu vou fazer a análise holística dessa minha paciente, qual é um padrão que eu percebo para gerar inflexibilidade metabólica? Só para vocês entenderem, inflexibilidade metabólica é aquela pessoa, por exemplo, que passa muito tempo para digerir uma refeição, mesmo que leve. É aquela pessoa que logo depois do almoço tem muita dificuldade com o sono. Aquela pessoa que tem muita sonolência depois do almoço. Quer dizer o quê? Que ela não está sabendo metabolizar corretamente aqueles nutrientes ali. E aí o corpo dá uma enxugada, o corpo dá uma desenergizada justamente para conseguir fazer o processo digestivo com mais eficiência.
Uma pessoa que é inflexível metabolicamente é aquela pessoa que ela tem que comer de 3 em 3 horas, senão ela passa mal. É aquela pessoa que precisa comer antes de treinar, porque senão ela não treina bem. Então eu sei que muitos de vocês vão se identificar, e se tiverem pessoas que precisam ouvir isso, manda aí o aviãozinho para essa pessoa. Vamos ajudar mais vidas, vamos salvar mais pessoas aí nesse nosso contexto, tá? Essa é a minha missão aqui com vocês. E aí eu tô falando sobre flexibilidade metabólica, e a minha paciente, as minhas pacientes, na verdade, que eu percebo que exibem esse perfil de inflexibilidade metabólica, são pacientes que estão sempre fazendo a mesma coisa. Aí é que está o segredo, aí é que está o detalhe. Eu já venho falando em outras aulas para vocês sobre diversidade da alimentação, variedade, cores. Então só você voltar aí nas aulas passadas que você vai ver. Eu falei sobre diversidade de alimentação, sobre variedade, sobre cores. E agora eu estou falando sobre o nosso metabolismo ter a capacidade, exibir a capacidade de usar os combustíveis da forma correta. Então, por exemplo, 2 pacientes hoje. A primeira situação foi mais crônica ainda, a segunda repetiu o mesmo padrão. Qual que é o padrão? Ah, Rodrigo, eu sempre faço o mesmo café da manhã. Rodrigo, meu café da manhã ele é o mesmo há 10 anos, há 15 anos. Rodrigo, não muda, sei lá, às vezes eu falo para paciente, vamos colocar uma vitamina de manhã? Ah, não, mas eu gosto do pãozinho com queijo, com café. A grande questão é, o seu problema tá aí, porque você sempre está fazendo a mesma coisa. Né? A Andresa falou, né? Eu sou assim, tenho necessidade de comer de 3 em 3 horas. Exatamente, queridona. Provavelmente você está inflexível no seu metabolismo. Ai, Rodrigo, isso é muito ruim? Não, isso não é muito ruim. A grande questão é, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa melhorar essa alimentação e variar mais essa alimentação. Então, quando a gente está falando de inflexibilidade metabólica, percebam, estou falando de inflexibilidade. Inflexibilidade é uma baixa capacidade de você processar aqueles nutrientes ali, processar aqueles combustíveis e você utilizá-los como fonte de energia. Então, o padrão é sempre o mesmo. Há pessoas que sempre repetem as mesmas coisas, pessoas que sempre estão comendo as mesmas coisas, pessoas que não variam o cardápio, pessoas que não variam os estímulos. Então hoje eu estou aqui para te falar o seguinte: para você ter mais saúde, para você ter mais vitalidade, para você ter mais longevidade, a sua célula viver mais, a sua célula viver com mais qualidade, você precisa variar a sua alimentação, diversificar. Um dia você faz vitamina no café da manhã, outro dia você faz ovos com frutas, no outro dia você faz iogurte, no outro dia você pode fazer uma panqueca, no outro dia você pode fazer um waffle. Tem várias e várias opções. Mas eu preciso que você varie e principalmente ter um nutricionista do seu lado para aplicar estratégias mais específicas. Por exemplo, eu gosto muito de aplicar estratégia cetogênica, estratégia do jejum intermitente. Por quê? Para emagrecer? Não, de forma alguma, muito longe disso. A grande questão é modular fatores, modular coisas que acontecem dentro da gente para que a gente tenha mais capacidade de oxidar gordura, mais capacidade de memória, mais capacidade neurocognitiva, mais capacidade de gerar energia, de ter disposição, de ter vitalidade. Eu sei que no fundo é isso que todo mundo está procurando. Eu sei que no fundo todo mundo adora viver. No fundo todo mundo quer viver muito. Mas para a gente viver muito, a gente precisa ter a flexibilidade metabólica assegurada. E para ter a flexibilidade metabólica assegurada, a gente precisa variar o nosso cardápio, a gente precisa variar as opções, a gente precisa variar o que a gente está fazendo. Então meu recado de hoje é esse: não fique sempre fazendo a mesma coisa, varia o seu café da manhã, varia os lanches, varia o almoço, varia o jantar. Um dia você faz uma sopa de jantar, no outro dia você faz um caldo, um creme, no outro dia você come comida mesmo, no outro dia você faz um lanche. Então são ideias gerais, mas a grande questão é variação e diversidade alimentar. Tá? Eu estou falando de flexibilidade metabólica, algo que é muito importante para você não envelhecer mais rápido e para você não adoecer mais rápido também. Fechou? Se essa aula fez sentido para você, manda aí no aviãozinho para outra pessoa que precisa variar mais, que sempre tem aquela crença de fazer a mesma coisa sempre. Manda aí para ela que eu sei que ela vai se beneficiar. Fechou? Um dia maravilhoso para vocês, uma semana incrível. Estamos juntos.
E o que precisarem, contem comigo sempre, tá? Alguém perguntou assim, antes da gente terminar, quem tem síndrome vasovagal deve ter uma alimentação diferenciada? Não necessariamente, tá? O vasovagal ele é mais emocional do que nutricional. Então, eu tenho, sei lá, uns 60 pacientes com vasovagal e não, assim, a alimentação propriamente dito segue o padrão de uma alimentação saudável que seria para uma pessoa normal, entre aspas, tá? Síndrome do vasovagal é muito mais emocional do que qualquer coisa. Fechou? Beijo pra vocês, tamo junto e contem comigo sempre.